Salve, salve, pessoal! Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil e toda a internet. Estamos de volta aqui. Estamos eu e Bruno Bonsante para falarmos aqui sobre os acontecimentos desse fim de semana e de tudo que está acontecendo aí. A gente vai focar especialmente nas demissões de treinadores e a gente vai falar bastante aí do que aconteceu. Salve, salve, Bonsante, boa noite. Boa noite, Lobo. Comecei bem o ano já com problemas de conexão aqui quando o programa começou, mas agora acho que as coisas vão andar. A gente estava de recesso, né, nas últimas semanas e várias coisas aconteceram, né? Um técnico demitido a cada 4 dias em 2026, desde o primeiro dia do ano, quando caiu o Maresca, depois caiu o Rubem Amorim no Manchester United e hoje caiu o Xabi Alonso do Real Madrid. A gente vai falar bastante sobre isso, se tem alguma coisa em comum nessas demissões, o que isso diz em relação ao mercado de técnicos mais amplamente, né? E como a profissão tem sido exercida recentemente. A gente também vai dar um giro pelo futebol da Europa. Foi o fim de semana de Supercopa da Espanha, o fim de semana de Copa da Inglaterra, teve uma grandíssima zebra e também jogos decisivos na Itália. E também vamos falar um pouquinho de Copa Africana de Nações, que está chegando às semifinais. Você teve um bom recesso, Lobo? Foi, tranquilo, assim? Que jogo você zerou nessas últimas semanas? Foi um bom recesso, foi bem tranquilo. Eu tava pra terminar desde março do ano passado. Terminei Assassin's Creed Shadows, inclusive a DLC, que eu tava pra terminar o jogo. Agora falta platinar, porque faltam uns 10 troféus ainda pra mim. E tem uns troféus mais trabalhosos um pouco. Mas terminei. Esse é um que está na lista. Na verdade, eu consegui terminar antes de virar o ano, que eu tinha essa... Aí eu deixei só a DLC pra terminar agora nos primeiros dias do ano, que aí é um pouquinho menor. Mas esse eu terminei. Tem um aplicativo para games, tipo Letterboxd ou Goodreads, assim, que você vai lá e anota, terminei esse jogo, terminei não sei quantos jogos de 2025, e dá uma Tem notinha e vários. tal? Tem? Olha Tem só. vários. Hoje em dia, depois da Spotifyização do mundo, não sei se dá pra falar essa palavra, agora todas as plataformas, quer dizer, todas não, porque o Xbox abandonou isso, porque ela abandonou os consoles, mas a PlayStation, a Steam, a Nintendo fazem aquele recap, né, do que você jogou esse ano, te trazem aqueles dados. Como um amigo meu de dados costuma dizer, de segurança da informação, é quando eles falam assim: olha, a gente vê tudo que você faz e você ainda gosta. Mas é um pouco verdade, mas enfim, é uma coisa legal também, que dá pra mostrar quantas horas você jogou, quais seus jogos, qual estilo de jogo que você mais jogou. Tem isso e tem aplicativos também. Agora, como entrei numa pira de colecionar algumas coisas, né? Aí tem um aplicativo só de coleção também, pra você ir, para você Uhum. catalogar tudo que você tem, porque uma hora você já não lembra mais, né? Ainda mais, eu gosto muito de jogos de corrida, né? E de futebol, claro. E eu tô completando a minha coleção de Winning Eleven. Então, pra lembrar qual que eu não tenho, porque ainda bem que é uma coleção que os jogos são baratos, né? Porque são muito populares, não são jogos raros. Mas eu preciso lembrar, né? Putz, é o 2011 que eu tenho, ou 2012? Mas enfim, agora... Então pra quem quer acompanhar o que você fez no ano. E muitos dos aplicativos servem para as duas coisas, né? Tanto para coleção ou para acompanhar que jogos você está jogando. E tem alguns até para você acompanhar promoções, né? Se você quer acompanhar um jogo específico e aí quando ele baixar de preço, aí ele te avisa também quando esse jogo baixar de preço, né? Bom, o Xabi Alonso não zerou o Real Madrid, né? Não terminou o seu trabalho no Real Madrid. Ele foi demitido, não necessariamente demitido nessa segunda-feira, né? Dizem que ele que pediu para sair porque não estava rolando. E foi meio que um acidente de trânsito em câmera lenta, né? Foi pouco a pouco as notícias foram saindo em relação aos problemas que o elenco estava tendo com os métodos de trabalho do Xabi Alonso. O Carlo Ancelotti, que é o antecessor do Xabi Alonso,
adotava uma abordagem mais relaxada, mais de administração de vestiário, menos sessões de vídeo, treinamentos menos intensos, menos minúcias táticas. O Xabi Alonso tem um perfil diferente de treinador e pegou um elenco do Real Madrid que, como todo elenco do Real Madrid, exige um certo jogo de cintura na administração que ele não demonstrou ter. Né? Acho que é um pouco... Eu não acho que é necessário assim, ficar apontando o dedo de quem é mais culpado do que quem. Eu acho que os dois lados têm... Os três lados, no caso, né, têm culpa. Né? Os jogadores não conseguiram, não conseguiram se adaptar ao estilo do Xabi Alonso. O Alonso não conseguiu se adaptar às exigências do Real Madrid. E o clube, o próprio Real Madrid, contratou um técnico que deveria saber, né? Se esse não tem ninguém que conhece mais o que funciona e o que não funciona no Real Madrid do que o Florentino Pérez. Então, ele deveria ter se informado, né? Ou ele sabia, e se ele sabia, ele deveria ter bancado, né? Pelo menos por uma temporada, falando, não, vai ser assim mesmo, e se vocês não quiserem, quem não quiser se adaptar, que, por favor, vai embora. Mas a gota d'água acabou sendo essa derrota por 3-2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, mas já fazia semanas, né, que o Xabi Alonso estava ali jogo a jogo, né? Quando se perdeu o próximo, tá fora. Se perdeu o próximo, tá fora. Ele começou ganhando 10 das primeiras 11 rodadas, ganhou do Barcelona, mas apesar dos resultados, as atuações não estavam tão convincentes, e quando os resultados começaram a minguar, imediatamente começou o risco de que ele pudesse sair, e aí ele acabou saindo. Não é uma surpresa, né? Assim, talvez o momento, né, pudesse surpreender um pouco, porque mas assim, a gente era, como você falou, acho que foi uma excelente metáfora de um acidente em câmera lenta, né? Porque eu acho que o primeiro sinal público que as coisas não estavam bem foi aquele ato, eu acho indefensável do Vinícius, de como ele saiu de campo de uma maneira super desrespeitosa com o técnico, né? E aí, independente do Xabi Alonso tá fazendo exigências pouco razoáveis ou não, né? Não é assim que se resolve as coisas. Mas eu acho que aqui, nesse momento específico, foi quando acho que o grupo deu uma demonstração de que eles não estavam satisfeitos. E naquele momento a gente falou, pô, por que o Vinícius fez isso, né? De uma maneira... parecia algo, além de mal educado, parecia pouco inteligente, né? Porque o Xabi Alonso é um cara de um nome muito grande no futebol e no Real Madrid, né, especificamente. Não parecia que seria uma aposta arriscada, né? Aliás, essa é uma sina desses 3 demitidos, né? Os 3 pareciam ótimos nomes quando foram contratados e pareciam que os 3 times tinham acertado, né? Assim, né? Mesmo com isso que você citou bem, de o Xabi Alonso ser um técnico muito mais metódico, de uma linha de trabalho muito mais posicional, né? Inclusive porque ele trabalhou com o Guardiola e se deu muito bem, né? Inclusive o Guardiola foi quem ajudou a fazer essa transição dele do Real Madrid para o Bayern, e ele fez muito bem isso. Então, eu imagino que, de um lado, o Florentino Pérez sabia disso, ou pelo menos, se ele não sabia, ele foi alertado por pessoas ali. Não me parece que ele é uma pessoa mal assessorada em relação a informações. Mas, de outro lado, eu acho que ele confiou que o Xabi Alonso conhece o funcionamento do Real Madrid. E que ele sabia também onde ele estava se metendo e que, portanto, ele teria mais flexibilidade. E aqui, de novo, eu já vou fazer um primeiro paralelo, que depois a gente vai falar um pouco mais dos outros. Mas parece um caso similar, de alguma forma, com o Rubem Amorim, com a história de como esperavam que ele se adaptasse mais ao clube e ele pareceu muito rígido nas ideias dele. O Xabi Alonso parece que quis manter o jeito dele de fazer as coisas, talvez não tenha se adaptado tanto quanto o Real Madrid esperava que ele se adaptasse, mas também, como você falou, os jogadores não pareceram muito dispostos a dar uma chance de ver aquilo que o Xabi Alonso queria funcionar de fato. Nenhum jogador
deu demonstrações muito públicas em relação a essa parte tática, né? A gente viu, por exemplo, o Jude Bellingham, que não fez nenhum gesto tão desrespeitoso quanto foi o Vinícius Júnior, que foi realmente um ato, até acho que um ato de indisciplina, mas o Jude Bellingham claramente não ficava satisfeito, né? Com a forma com que ele jogava, a posição que ele jogava, a função que ele tinha que fazer, muitas vezes tendo que fazer aquela função que ele parece não gostar, de fechar lado de campo, né? Como ser uma espécie de formar uma linha de 4 no meio campo, sem a bola e ele fechar um dos lados, especialmente o lado esquerdo. Ele nunca pareceu muito satisfeito em fazer isso, né? Vamos lembrar que o Bellingham, ao longo da sua carreira, foi um meia central, né? Na maior parte do tempo, e muitas vezes adiantado para ser um meia ofensivo, né? Especialmente no Real Madrid, né? Onde ele se adaptou muito bem a fazer essa função de um jogador, quase um ponta de lança, né? Na saída do Benzema, ele supriu um pouco essa carência de um centroavante, até fazendo um pouco isso. E esses são dois exemplos assim, de o comportamento do Bellingham e do Vinícius foi completamente diferente, mas os dois pareciam insatisfeitos ao seu modo, né? E isso parece, e os relatos são há meses disso, né? Que os jogadores estavam insatisfeitos com tudo isso que você falou, né? E assim, a menos que comece a sair outras informações, nenhuma das exigências do Xabi Alonso eram, tipo, absurdas, né? Não era, tipo, Félix Maga, tipo, corre por 8 horas por dia. Vamos subir um morro, né? Exato, era um morro na Alemanha. Era chegar no horário, assim, sabe? Fazer um pouquinho mais de treinamento físico. E esse estilo de jogo, né? Acho que, assim, o Xabi Alonso ele precisava ter encaixado melhor taticamente o time para ganhar moral com o vestiário, para impor essas coisas, né? E ao mesmo tempo, ele recebeu um elenco que é, tipo, impossível também, né? Você tem, tipo, 3 pontas esquerdas, você não tem nenhum centroavante, você tem 3 camisas 10, e aí chega mais um garoto, né? Também o Mastantuono. Aí você tem o lateral direito que chega, ele é super ofensivo, ele não é defensivo também. Você já tem um problema de equilíbrio quando você tem que colocar Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappé. E aí o Arnold basicamente não joga. O único investimento que eles fizeram para a zaga em muitos anos, inclusive, foi o Ruijsen, que acho que é um bom zagueiro, que vai se tornar muito bom, mas ele ainda tem 20 anos e toda a experiência de alto nível dele é uma temporada com o Bournemouth. E aí, claro, o cara tá no Real Madrid. Então, assim, o elenco também não foi super bem montado, não entregou, o Real Madrid não entregou ao Xabi Alonso as melhores condições para ele ter sucesso. E aí eu acho que uma coisa também que tem a ver, que a gente já pode passar para os outros dois, é que eu não acho que é um atestado da competência ou não do Xabi Alonso essa passagem pelo Real Madrid. Eu acho que às vezes a gente ignora o quanto é circunstancial, né? O trabalho de um técnico dar certo ou não. É ter o técnico certo na hora certa para o elenco certo. E claramente ele foi para o Bayer Leverkusen, mais do que qualquer um poderia imaginar, e ele não foi para o Real Madrid. E aí eu acho que isso também vale para o Maresca e para o Rubem Amorim, porque também o Maresca foi até mais estranho, né? O Amorim também foi outro acidente de trânsito em câmera lenta, né? Ele estava há um ano, basicamente desde a terceira semana dele no emprego. E parecia que já tinha o batido há um tempo, esse. né? Já tinha batido. Assim, ele queria sair, né? Assim, eu não posso dizer com todas as letras que eu não tô dentro da cabeça dele. Mas todas as ações dele me indicavam que ele tava, tipo, querendo se livrar do Manchester United, mais do que o Manchester United querendo se livrar dele, né? Inclusive os relatos da reunião que ele teve, né, com o Wilcox, deixam isso mais ou menos claro, né? Que o Wilcox pediu para ele se adaptar, falou sobre, eu acho que a gente vai ter que contratar no fim do ano, e aí ele meio que falou, então eu vou embora. É como se ele estivesse só esperando, né, que alguém dissesse alguma coisa que ele não gostasse para ele ir embora, né? Mas os dois casos, acho que os ingleses são um pouquinho mais parecidos, porque os dois eu sinto um pouco dessa história que o próprio Amorim disse em entrevista, do head coach versus o manager, né? Que é o head coach, tipo, é o treinador que vai treinar os jogadores que ele recebeu. O trabalho dele é fazer o melhor time possível com o que ele tem em mãos.
E o manager é o que participa das decisões mais amplas, né? A posição do manager foi, tipo, popularizada no futebol inglês moderno pelo Ferguson, que comandava todo o departamento de futebol do Manchester United. E aí, vários treinadores depois disso, que tinham tamanho, também adotaram esse tipo de função, né? O Klopp era manager, o Mourinho, o Guardiola, esses caras que têm tamanho bem grande, né? O que eu acho que acontece no Manchester United e no Chelsea é que eles realmente não estão interessados nisso, porque eles têm proprietários que têm outra visão. O Ratcliffe até agora se mostrou extremamente. Como é que eu posso dizer isso de uma maneira gentil? Ele interfere bastante, né? Ele está muito em cima de tudo, né? De todas as decisões. E ele tem uma personalidade forte, né? Ele é aquele tipo de bilionário que acha que porque manja de petroquímica, ele manja de tudo. Então ele está tentando, ele não, além de todos os outros problemas e das próprias falhas do Amorim, né? Inflexibilidade tática, as declarações que ele deu, de vez em quando umas comportamentos assim que eu não faria na linha lateral enquanto meu time está perdendo, ainda teve essa interferência do Ratcliffe ficando muito em cima. E do caso do Chelsea, eu sinto que o Chelsea está sendo gerido como um banco de investimentos hoje em dia, muito mais do que um clube de futebol, né? A ideia ali é comprar ativos, amortizar o valor investido em não sei quantos anos e ir vendendo para fazer a roda girar. O que não é uma estratégia ruim de montagem de elenco. Os times bons, mais inteligentes fazem isso. Eu faço isso no Futebol Manager. Mas geralmente isso tem que servir ao time, né? E no caso do Chelsea parece que é um objetivo em si você fazer esses investimentos em jogadores jovens e aí desenvolver, colocar para jogar e depois vender. E aí usando toda a rede também, né, incluindo o Estrasburgo, que acabou, coitado, não tinha nada a ver com isso, de repente ficou sem treinador. E acho que isso está se sobrepondo ao projeto de time do Chelsea. Né? Porque quando você vê que algumas das divergências que o Maresca teve com o Chelsea era que estavam cobrando para ele colocar os garotos para jogar, tentando interferir em questão médica, né? Nos dois times teve essa interferência de cima no trabalho do treinador, que acabou gerando rusgas até o ponto em que esses treinadores falaram: não tô afim, né? Até que, não necessariamente desse jeito, mas até que a situação explodiu, né, para os dois saírem no começo do ano. Eu gostei essa relação que você fez do manager e do head coach, que foi realmente uma coisa que o Amorim expressou com todas as letras, né? Porque, teoricamente, ele foi o primeiro head coach. E aí, para explicar um pouco a diferença, né? Para quem não sabe exatamente, é um pouco isso que você falou, o head coach é o cara que não participa da montagem do elenco, ele não dá o aval, ou melhor, ele não decide pela contratação. Quem decide é o clube, ele pode ser consultado, normalmente mas assim, o clube pode fazer normalmente toma essa decisão independente do treinador. E eu acho até nesses 3 casos de hoje, são 3 casos que o clube tem funcionado assim. O Manchester United nunca foi assim, quer dizer, nunca foi, não, mas não era assim há mais de 40 anos, e passou a voltar a ser assim. O Chelsea claramente não quer ser um time que o elenco é montado pelo técnico, porque eles não querem depender do técnico, querem ter a liberdade de mandar o técnico embora e manter os jogadores que eles consideram importantes. E o Real Madrid sempre foi assim. O Real Madrid nunca teve um manager na vida. Nunca. Em nenhum momento. O Florentino decide que vai contratar o Mbappé e é assim, você que se vire para colocar o Mbappé para jogar. Ah, mas eu não preciso. Não quero saber se você precisa. Eu quero e eu vou trazer. E o Real Madrid é assim há muito tempo. Eles veem uma oportunidade de trazer. Isso aconteceu várias vezes, de ter jogadores, como você falou, de elencos desequilibrados, né? Muito porque o Real Madrid, até mais do que Chelsea e Manchester United, né? Mesmo com todos os problemas desses dois ingleses, o Real Madrid parece muito mais montado pensando em outros aspectos que não táticos ou técnicos. Então você traz o Mbappé quando você tinha contratado o Endrick, você já tinha Vinícius Júnior, você já tinha Rodrigo. Então não é muito equilibrado. A gente via na época dos Galácticos, do começo dos anos 2000,
a gente falava, né? Não tinha zagueiro, né? Era o Pavon, tanto que falavam Pavons e Zidanes, né? Para falar dos Galácticos, porque era um time claramente desequilibrado. Se a gente lembrar da época que o Vanderlei Luxemburgo foi para lá, ele ajudou a formar uma solução que depois, enfim, ele não durou até o fim disso, mas essa solução que ele arranjou ali funcionou e acabou ficando, que foi transformar o Beckham em volante. Né? É uma coisa que às vezes a gente não lembra, mas jogava Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo, Raul, tudo no mesmo time. Alguém tinha que defender. E o Beckham já contou em entrevista agora, sem essas, não foi essas entrevistas resenha que os caras falam um monte de bobagem. Ele falou algumas coisas interessantes já que de quando ele chegou ao Real Madrid, que ele percebeu o tamanho do desafio que era, né? Porque ele conta que até tem um vídeo desse treino, o primeiro treino dele do Real Madrid, que claro, o Real Madrid fez uma festa, colocou câmera e tudo mais, que ele, enfim, tá marcando o Ronaldo, e aí o Ronaldo era naqueles golzinhos pequenos, e ele vê o Ronaldo com a chance e ele dá um carrinho que o Ronaldo só pisa na bola e espera ele passar que nem um louco, assim. E aí o Ronaldo faz o gol e ele fala, aqui vai ser, outra coisa, né? Assim, é outro nível. E ele percebeu que para jogar, ele teria que jogar em outra posição, porque não dá para jogar no lugar do Figo, não dá para jogar no lugar do Zidane. Então ele se adaptou. Mas é um problema histórico do Real Madrid, né? Ter esse desequilíbrio, e até por isso você precisa de um técnico que seja gestor de comportamentos, né? Gestor de vestiário, muito mais do que qualquer coisa. E o Biratan Leal lembrou disso um tempo atrás, de como, se a gente pegar os técnicos que foram bem-sucedidos no Real Madrid nesses últimos 20 anos, um pouquinho mais até, são sempre treinadores com esse perfil mais baixo, né? São treinadores que não são a estrela, né? E talvez, assim, uma exceção, e nem foi tanto exceção, talvez seja o Mourinho, mas mesmo assim, porque o Mourinho, enfim, ele tinha aquela personalidade dele, mas ele ganhou títulos, né? Ele ganhou um título super importante fazendo mais de 100 pontos, com o melhor ataque, um dos melhores ataques da história de La Liga, né? Mas mesmo assim, não conseguiu fazer o que o Real Madrid contratou ele para fazer, que era ganhar a Champions League, né? Ganhar a Champions League. Ele não ganhou. Pelo menos tirou o Real Madrid das oitavas de final. Eu não sei se eu concordo que os treinadores não eram estrelas, assim. Os treinadores mais bem-sucedidos do Real Madrid no século XXI são o Vicente Del Bosque, José Mourinho, Carlo Ancelotti e o Zinedine Zidane, né? Você pode talvez falar que o Del Bosque era tipo mais modesto, mas o Mourinho, o Zidane e o Ancelotti não são. É que eles têm esse perfil de ser mais de jogo de cintura, né? Assim, o Mourinho era um pouquinho diferente, né? O Ancelotti e o Zidane eram mais assim de administração de vestiário mesmo, assim, de caras que conseguem. Mas o Mourinho mesmo, ele teve o seu momento muito tático, mas ele era aquele cara que conseguia dar confiança para o jogador, fazer o jogador correr por ele. Também no seu auge teve uma administração de vestiário muito forte, né? Acho que é mais isso do que o status ou não dos treinadores, né? Porque que é uma estrela maior do que o Zidane, sabe? Assim, não, sem dúvida. Quando ele está treinando no Real Madrid. E acho que acabou perfil, sendo um pouco mais isso. O perfil de administração que acaba funcionando no Real Madrid. E aí uma outra questão que isso me leva eu já tinha pensado nisso alguns anos antes, na primeira vez, mas talvez exista uma escassez mesmo de técnico de elite para tanto clube que se propõe a ganhar tudo, né? Que é basicamente o que os superclubes, hoje em dia, a maioria dos superligas, como a gente chama, precisam fazer, né? Assim, clubes como o Bayern, o PSG, tem que ganhar tríplice coroas, senão a temporada foi, tipo, ruim. Né? O Real Madrid, o Barcelona, tem que ganhar a disputa interna, tem que chegar longe na Champions League. Os clubes da Inglaterra é a mesma coisa. E eu acho que não existe tantos treinadores com esse nível para fazer isso com regularidade para todos esses clubes, né? Você tem uma prateleira que eu colocava o Guardiola e o Klopp, agora o Guardiola está sozinho nela, e uma outra que é bem ampla, que é Tuchel, Conte, acho que agora o Luiz Henrique está um pouquinho acima dessa galera, Nagelsmann, Allegri, que são treinadores muito bons, o Inzaghi entrou nessa, e acho que são treinadores muito bons, mas que
eles não necessariamente são tiros certos, né? Eles não são treinadores que com certeza vão dar certo. Eles estão mais nessa pegada de precisa ter o elenco certo, o ambiente certo e chegar na hora certa para realmente funcionar, né? São treinadores que tiveram grandes sucessos e também alguns fracassos. E acho que esse é um dos problemas. Eu acho que o segundo problema tem a ver com essa questão das estruturas dos clubes e o que se exige que um treinador faça hoje em dia, né? Se você tem que lidar com essas demandas corporativas, digamos assim, além de você ser cada vez mais, acho que nunca tanto, né? Esse porta-voz do clube, né? Que é o cara que dá entrevista 2 vezes por semana. Enquanto isso, o chefe, ninguém nunca viu, né? Eu nunca vi a cara desse Wilcox, do Manchester United. Quando foi a última vez que ele deu? Por que ele não está dando entrevista também? Se ele quer escolher a formação tática do Manchester United, por que ele também não vai dar entrevista e fala com o porquê que ele prefere jogar com linha de 4, né? Só que não, ele fica nos bastidores tentando convencer o Amorim, enquanto o Amorim que tem que depois ir justificar as mudanças ou não. O Amorim até tentou um ou outro jogo, mas ele também, de novo, tá claramente de saco cheio, né? Eu acho que o Amorim tem o seu também, sua parcela de culpa nisso. Acho que não dá para. Acho muito pouco provável que você vai conseguir passar sua carreira inteira jogando com o mesmo sistema tático até o fim, tá? Uma hora. Ainda mais mudando de time de liga, né? Exatamente. Agora você vai ter que ter um segundo. Então, assim, você podia já ter começado a tentar fazer isso. Por outro lado, também é verdade que se contrataram o cara, sabendo que ele tinha esquema tático, e não deram as condições para ele. Ele queria uma reformulação maior no elenco, isso não aconteceu. Ele queria reforços em janeiro, isso não aconteceu, e por aí vai. Mas o Maresca, eu nunca amei o trabalho dele no Chelsea. Assim, ele foi bem, tipo, os resultados são incontestáveis. Ele foi quarto colocado, ganhou a Conference, ganhou o Mundial de Clubes, mas eu nunca senti que o Chelsea estava tipo, realmente chegando lá, né? Para brigar com o Arsenal semana a semana, para chegar no. Para realmente brigar pelo título inglês, para ser um time que conquista título da Champions League. Eu nunca vi o Chelsea muito perto disso, né? Assim, no Mundial eu olhei e falei, tá, acho que alguma coisa talvez esteja acontecendo aqui. Aí o Chelsea foi lá e contratou mais 15 jogadores, então também tem. São situações no geral, assim, né? Que passaram longe do ideal. É engraçado isso, porque foi bem isso que a minha sensação com o Chelsea no Mundial de Clubes, primeiro que a gente, acho que todos nós que estávamos acompanhando e que acompanhamos o futebol inglês e o futebol europeu, ficamos surpresos com o Chelsea campeão. Acho que ninguém esperava o Chelsea campeão. Se você me falasse que o Real Madrid ganharia, ou que o PSG ganharia, ou que o Bayern ganharia, acho que ninguém ficaria muito surpreso. Mas o Chelsea era uma aposta ousada, não sei quanto que pagava nas casas de apostas, mas eu tenho certeza que não era o favorito. Então a sensação que deu foi, pô, será que agora eles acharam o caminho? Porque era isso, até o Mundial de Clubes a sensação era, eles não tinham achado o caminho. Eles não tinham conseguido encontrar um jeito funcional de jogar. Eles estavam tentando, achando diferentes maneiras ali que às vezes funcionava e às vezes não, mas não parecia ter um caminho claro de agora vai funcionar. O Mundial de Clubes deu a sensação, pô, talvez eles tenham encontrado, pode ser que sim. E aí começa a temporada meio a trancos e barrancos, e aí tem um pequeno período ali que até a gente especulou, né? Pô, será que eles que vão brigar com o Arsenal? Porque embalou uma sequência ali, só que aí voltou a ficar uma sequência negativa e ficou 7 jogos sem ganhar, né? Quando ele foi demitido. Então, de fato, assim, eu não acho que em nenhum momento o Maresca deixou uma sensação de que demitiria. Apesar disso, eu achei que o Chelsea não o demitiria. Dessas três demissões, se a gente fosse fazer um bolão nosso aqui, se a gente fizesse um bolão, quem que vai ser demitido até antes do fim da temporada, ou pelo menos no final da temporada, eu diria assim, eu apostaria no Xabi Alonso e no Rubem Amorim. Até talvez só demitissem ao final da temporada. Eu imaginei que o Xabi Alonso isso ia acontecer, que ele ficaria até o final da temporada e depois iriam dizer muito obrigado e um abraço. Mas não é uma surpresa, considerando como essa metáfora muito boa do acidente em câmera lenta, né? A gente estava vendo que não ia demorar muito, assim, no máximo até o final da temporada isso ia acontecer. No caso do Maresca, eu achei que poderia acontecer no final da temporada, mas o Chelsea nunca pareceu ter uma ideia muito clara, né?
também do que quer, do que imagina. Porque esse é o 6º técnico do Chelsea na gestão Ted Boyle e os seus, né, seus outros gestores lá, mas ele é o principal nome. E a gente tinha o Tuchel, eles herdaram o Tuchel e ele foi demitido em 4 meses. E, enfim, vieram outros, mas se a gente olhar o histórico desses 6 técnicos, não parece ter uma linha muito clara do que eles querem, né? Nenhum deles pareceu ser uma solução realmente... talvez o Lampard era uma solução interina, tudo bem, mas mesmo assim a gente pega os outros técnicos, o Pochettino, e aí o Maresca, nunca pareceu ser exatamente assim. Estão claramente uma linha de trabalho do que eles querem e eles estão buscando esse cara. E aí volta para essa questão que você levantou, que é muito boa, e eu acho que a demissão dos treinadores e agora quem o substituirá, eu acho que prova isso que você está falando, que não temos treinadores em profusão, em número, para 12, 15 times na Europa, né? Não tem, porque agora o que a gente está cogitando a gente está vendo a especulação, a gente até estava rindo, né, Bonsa, no dia da demissão do Amorim, que estavam cogitando seriamente o Solskjaer para voltar, e agora estão falando do Carrick. O Manchester United é um caso à parte, ali é um clube que tá preso, né, justificavelmente a época do Ferguson, e sim, qualquer um ali... o Fletcher assumiu o Manchester United e falou: não tomo nenhuma decisão sem falar com o Ferguson antes. É tipo, bicho, o cara tem 90 anos, sabe? Deixa o cara se aposentar, né? Você é um homem adulto. Começa a assumir responsabilidade pela sua vida. Mas assim, é isso, né? Giggs, os próprios Solskjaer, assim, toda vez que o Manchester United tem um problema, ele recorre a isso. E aí o cara chega falando essas coisas, né? Eu tô falando com o Ferguson, a gente vai restaurar a cultura do vestiário, blá, 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 blá. E é tudo, geralmente, um banco. Talvez seja a hora de começar a procurar, né, em outras coisas, em outros lugares, né? Talvez trazer alguém de fora nesses momentos. No caso do Manchester United, deve ser o Carrick, né? Avançou com o Carrick hoje, e é claramente interino, né? Temporário. O Chelsea foi com um cara que já estava dentro da empresa, né? Um ex-colunista do Guardian, né? O último texto dele é batendo no Trump, em 2020, né? O Liam Rosenior. E ele, assim, mas ele é alguém que que a estrutura corporativa do Chelsea já conhecia e que não tem tamanho suficiente também, né? Assim, para virar para os caras e falar: não, eu não vou escalar quem você não quer. Não estou dizendo que ele vai ser maleável, que ele vai ser tipo um pau mandado, mas ele é tipo um treinador de 41 anos que tem tipo pouca história como técnico, até, né, menos do que o Maresca, que já vinha ali de um trabalho muito bom no Leicester e tinha ganhado a Copa do Mundo de Clubes, né? Então eles escolheram alguém que não fosse causar tantos problemas. E o Real Madrid, eu acho que o Arbeloa é permanente, porque não teve nada nos comunicados do Real Madrid que disseram que ele é interino ou que ele só vai completar a temporada. E aí você está jogando o time na mão do treinador do Castilha, né? Então também, assim, os 3 também estão com uma carinha de tipo, vamos ver quem fica livre depois da Copa do Mundo. A gente vai ter Copa, né? Tem um monte de treinador bom treinando seleção, né? Tem o Nagelsmann, tem o Pochettino, tem o Tuchel, tem o Ancelotti. O Pochettino é um que poderia ir para qualquer um desses 3, inclusive. Quer dizer, pro Chelsea acho que não, né? Pro Chelsea acho que não, mas pro Manchester United e pro Real Madrid... Pois é. Então, assim, ele acho que acho que é um pouco essa questão de esperar agora um pouco e ver como que o mercado de treinadores se desfaz, mas achei realmente, assim, 3 times dessa potência, né, demitindo treinador quase ao mesmo tempo, chamou muita atenção. E não achando uma solução, né? E não achando uma solução. Assim, vou buscar... Porque agora, por exemplo, eu imagino que o Liverpool começa a olhar para o Xabi Alonso assim... Bom, talvez. Se o slot, talvez, né, no final da temporada a gente avaliar que não deu mesmo, quem sabe... Porque ao contrário do Real Madrid, no Liverpool existe uma estrutura muito mais voltada... para esse tipo, pro trabalho, digamos, né? Não é voltada às estrelas, é voltada ao trabalho. Inclusive, uma das questões com o Salah agora parece um pouco isso, né? Então, os comentaristas ingleses e
de Liverpool, especialmente, não, tem que ser menos estrela e jogar mais, enfim. Tá um pouco nessa linha, né? Até acho que às vezes dá uma exagerada, mas é uma cultura completamente diferente, né? É uma cultura de trabalho em campo muito mais forte do que no Real Madrid, onde está muito mais voltado às estrelas, aos jogadores, né? Acho que dá para dizer que o vestiário em Liverpool tem um papel muito menos influente em relação ao papel do treinador do que no Real Madrid. No Real Madrid, se o vestiário não gosta, você já tá meio com a porta aberta para você ir embora. No Liverpool, se o vestiário não gosta, é capaz de que o treinador vai mandar metade do time embora e vai ser apoiado pela diretoria, porque existe, e pela própria estrutura do clube, até a torcida entende mais quando um jogador que eles percebem não ser muito esforçado ou não estar fazendo o papel que deveria fazer, muitas vezes é mais compreensível, né? Então eu fico pensando, mas é isso, os técnicos são mandados embora e os times não têm uma solução tipo, putz, tem um cara aqui livre que é muito bom, ou então tem um cara muito bom em outro time que eu vou buscar. Porque não tem, talvez nas seleções, mas não tem uma solução muito óbvia, né? Muito clara. Como você falou, a gente ficou durante muito tempo que era Mourinho e Guardiola. Depois era Guardiola e Klopp, que eram caras assim que qualquer clube, se pudesse, contrataria. Hoje tem o Guardiola, e mesmo o Luiz Henrique, que talvez seja hoje o segundo na hierarquia dos técnicos europeus, não é um cara que se adaptaria em qualquer lugar. Obviamente nunca no Real Madrid, até pela forma como ele saiu do Real Madrid, virou ídolo no Barcelona. Mas mesmo numa estrutura como o Chelsea, por exemplo, acho que seria muito difícil o Luiz Henrique se adaptar ali nessa estrutura com as asas cortadas, né? Como eles fazem com os técnicos ali. Então não é um técnico que qualquer time contrataria, como era o Klopp, como era o Guardiola, né? Não Mas parece. eu adoraria ver a reunião em que o Todd Boyle ou quem quer que seja fala para o Luiz Henrique escalar ou não um jogador. Eu acho que eles deveriam filmar Devia ter um e show, cobrar né, ingresso. Isso. E cobrar ingresso para as pessoas verem, porque daí ia voar coisa para você. Sabe a bicicleta do triatlo do Luiz Henrique? Nossa, Ia sair da parede e ia para a magnífico. cabeça do Todd Boyle. Um Drive to Gabriel, Survive ali exato. que nem eles fizeram no PSG, né? Que gerou várias cenas boas, né? Tipo, ele falando, você gosta de Jordan? O Jordan marcava. Exatamente. É maravilhoso aquilo. É maravilhoso. Mandar um abraço para quem está aqui com a gente nessa primeira metade de programa, o Gabrielo Pescoelho, dando feliz 2026 para todos nós, o Arthur Freitas também dando boa noite, Luiz Carlos, Ed Naka, Délios Fer, Bruno Cota, Sócrates, Doutor Sagaz também por aqui, Matheus Cremonese, Anairã Pinheiro, Dias Azevedo, também todo mundo dando boa noite, feliz ano novo, salve, salve, como o Felipe FGN, o João Fernandes Garcia, o Nelson Souza Cabral Júnior, e o Donizete J diz que, no caso do Xabi Alonso, Deus ouviu as nossas súplicas. Eu, em particular, estou muito feliz. Eu, no caso, ele, né? Não eu. Ele estava a tratar mal os nossos jogadores, tinha muitas lesões, problemas de balneário, enfim. Ele está muito feliz. Só discordo ali que ele estava tratando mal os jogadores brasileiros. Eu acho que não tinha nada a ver com isso, né? Eram problemas mais amplos ali que acabaram afetando os jogadores brasileiros, porque eles estão no elenco, né? Mas, assim, o Rodrigo também, não é que teve seus grandes momentos no Real Madrid, mas ele nunca foi assim, titular absoluto nem com o Ancelotti, assim, de você todos os jogos saber que o Rodrigo ia jogar, tanto que eles continuaram contratando atacante e meio atacante, né? E o Vinícius Júnior estava na dele, mas ele não estava realmente jogando bem, né? Curiosamente, foi uma das melhores partidas dele nessa temporada, essa última contra o Barcelona. Vamos agora dar um girozinho, Lobo, pelo futebol europeu, pelas coisas que aconteceram nesse fim de semana, começando na Inglaterra, onde a gente teve uma das maiores zebras da história da Copa da Inglaterra, né? Tem veículos ingleses dizendo que foi a maior, né? A maior mágica da Copa, como eles chamam, que foi o Crystal Palace sendo eliminado pelo Macclesfield da sexta divisão do futebol inglês logo na primeira rodada, né? Na primeira rodada dos clubes da Premier League, né? Que entram na terceira rodada. O Crystal Palace foi derrotado por 2-1, né? Tava perdendo por 2-0 até os 45 minutos do segundo tempo
para um time da sexta divisão, que é uma divisão amadora. Hoje saiu até o vídeo de um dos jogadores do Macclesfield chegando para dar aula no dia seguinte, todo mundo aplaudindo, né? E tentando explicar para os alunos ali o que tinha acontecido durante o fim de semana. E acho também que não só ganhou de um time da Premier League, né? Mas ganhou do atual campeão na Inglaterra, né? Da Copa da Inglaterra, né? Que nesse caso é o Crystal Palace. Mas quando você coloca nesses termos, né? Um time da sexta divisão venceu o atual campeão logo na terceira rodada, o feito ganha um pouquinho mais de importância. Esse vídeo do jogador do Macclesfield chegando pro trabalho, né? No dia seguinte, porque esse é uma divisão semi-profissional ou até amadora mesmo. É divertido de ver, porque é o tipo de história que as Copas permitem, né? A gente tinha visto, a gente falou do Amorim, o Rubem Amorim escondido no banco de reservas quando o Manchester United foi eliminado também, né? Foi por um time da terceira divisão, eu acho. Eu não lembro se era da terceira, mas acho que a terceira divisão. Quando eles foram eliminados e nos pênaltis, né? E tudo. Foi de uma maneira bem cruel, assim, né? E é um feito muito legal de ver, né? Era a quarta divisão, o Nico Rodrigues tá falando, né? Era uma divisão inferior, assim, também, e isso pesou também. É bom de ver, né, Bonsa? Porque a gente tem visto acontecer aqui no Brasil, inclusive, que as zebras estão se tornando muito raras, né? Essa concentração de poder e de dinheiro nos clubes maiores tem feito com que esse tipo de história aconteça muito menos do que já aconteceu, né? Era mais comum a gente ver times de segunda divisão, por exemplo, chegar até a decisão e às vezes ser campeão. Hoje é muito mais raro, né? Você pensar um time de segunda divisão ganhar uma Copa Nacional, qualquer que seja, não parece uma coisa muito fácil de acontecer. Então, um feito desse, assim, um time de sexta divisão eliminar o campeão, tudo bem, o Crystal Palace não é top 6, não é um dos maiores times, não é um dos mais ricos, mas a diferença é muito grande, né? Assim, é uma coisa que não dá nem pra comparar. A gente tá falando de um time bom que tá jogando na Europa. E tem o Oliver Glasner, que é um dos nomes que foi especulado pro Manchester United ao final da temporada, porque o contrato dele acaba em junho, né? Tá se falando que pode ser um nome, mas sairia da linha Ferguson. Então é um feito bem grande e é o tipo de coisa que a gente ainda não está acostumado no Brasil e seria bom a gente ver mais isso e vibrar mais com isso, porque esse tipo de coisa é uma história que o time inteiro e os torcedores vão contar para sempre, né? É o tipo de coisa que eles valorizam muito, né? Esse tipo de feito. Eliminar um time da Premier League é algo... Eu acho que é muito diferente na Inglaterra do que em outros países. Claro que a gente valoriza também quando isso acontece. Não é que ninguém valoriza. Mas é que lá é uma coisa muito especial porque eles tratam a Copa da Inglaterra com uma reverência, né? Não é que a gente aqui trata a Copa do Brasil como loucura, tem que ganhar e tudo mais. Só que o problema é, se você fez uma campanha histórica e caiu na semifinal, dane-se, né? Então, acho que tem algumas diferenças, primeiro de tradição, né? A Copa da Inglaterra é o torneio mais velho do mundo, então a Copa do Brasil foi criada em 1990, então tem a Copa da Inglaterra tipo 120 anos para a Copa do Brasil. Acho que a natureza do torneio, de todos os clubes poderem entrar, né? Mesmo que seja lá nas fases preliminares, mas time da sexta divisão no Brasil, que não existe, né? Mas enfim, não joga a Copa do Brasil, né? Então quem chega já tem tipo certo pedigree. E acho que o formato também, né? Assim, você tem jogos de volta a partir de certo momento na Copa do Brasil, e aí diminui a possibilidade de zebras, né? A gente teve. Eu confesso pra você que eu me perdi em como tá o formato da Copa do Brasil, mas a gente teve aquela fase, tipo, o time mais forte tinha vantagem do empate em certa rodada. Aí você realmente não quer zebra, né? Aí você tá, tipo, trabalhando para ter o que a gente tá tendo, geralmente, né? Que é basicamente todas as quartas de final, semifinal, final de Copa do Brasil, são os grandes, né? Basicamente os grandes do Sudeste também, né? Nem até pouco chegando gente, até os grandes do Nordeste a gente chega com tanta frequência quanto poderia.
Porque o formato, competição favorece isso, né? No caso da Copa da Inglaterra, e é engraçado, porque eles criticam que já favoreceu mais também, né? Esse tipo de zebra, que hoje em dia isso é mais difícil de acontecer. E o que eu acho engraçado nessa parte é que 6 meses antes, o Crystal Palace estava do outro lado da mesma história, né? Que quando ele ganha o título da Premier League, da Copa da Inglaterra, eu fiz texto, a gente ficou tipo, exaltando, tipo, como é legal essa história, um clube mais pobre, conseguir o seu primeiro título, todo mundo pode acreditar, blá 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 blá. E agora eles levaram do Macclesfield, que sim, não tinha nenhuma, não tinha por que ganhar esse jogo. E acabou ganhando, e aí ganhou como prêmio mais um confronto contra um time da Premier League, vai enfrentar o Brentford na próxima rodada da Copa da Inglaterra. E tem uma coisa importante, né, Bonsa? Eles não tiram o time do seu estádio para jogar a Copa da Inglaterra, né? Se cai o Crystal Palace para jogar contra o Macclesfield e o estádio tem 4.000 lugares, você vai jogar lá. Você vai ter que jogar lá. Não tem isso de, não, tem que tirar, tem que ter 20.000 lugares, que eles fazem isso aqui. Tem que ter 20.000 lugares o estádio. E aí os times pequenos, realmente pequenos, sempre tem que jogar fora de casa, né? Inclusive favorece aquela baixaria de vender mando de campo para uma cidade onde tem mais torcedor do rival e tudo mais. Mas acho que tem um lugar que é pior do que o Brasil nesse ponto de proteger os grandes, que é a Itália. A Itália tem a Copa que protege mais os grandes em todos os tempos. Nenhum país protege tanto os grandes quanto a Itália, que os times jogam, os times maiores, né, mais bem colocados no ano anterior, entram nas oitavas de final com jogo único em casa. Então, assim, eles não querem zebra, eles querem que tenha as Juventus, Napoli, Inter e Milan. E a semifinal em jogo de ida e volta. E semifinal e jogo de ida e volta para ter esses times jogando entre eles mais vezes. Exato. Então, assim, essa talvez seja a pior fórmula de Copas nacionais, né? Se a gente tem a Copa da França, que talvez seja a mais maluca de todas, que tem time da Nova Caledônia jogando, e tem a Copa da Inglaterra, que está mais perto disso, né? A gente tem do outro lado a Copa da Itália, que basicamente quer uma disputa de Supercopa, né? É basicamente uma Supercopa. Basicamente isso. Para completar a Copa da Inglaterra, a gente teve a vitória do Wrexham sobre o Nottingham Forest nos pênaltis, né? O Wrexham que agora está na segunda divisão, né? Tá ficando cada vez menos conto de fadas, né? Já está se tornando um clube bem estruturado. Mas ainda assim, o Wrexham eliminou o Nottingham Forest nos pênaltis. O Brighton venceu o Manchester United, né? Assim, essa altura também não chama tanta atenção, mas acho que é relevante que o Manchester United só vai jogar 40 jogos nessa temporada e vai ser a campanha mais curta, acho que mais de 100 anos, né? Porque quando fez 39, porque eles não tinha Copa da Liga, né? Então você tinha as rodadas do Campeonato Inglês e um jogo da Copa da Inglaterra era eliminado na estreia, já era, não tinha nem Campeonato Europeu. O Manchester United não tem Campeonato Europeu, ele vai ter as 38 rodadas da Premier League, foi eliminado pelo Grimsby Town, da quarta divisão, na estreia da Copa da Liga, e eliminado pelo Brighton na estreia da Copa da Inglaterra. Então ele só ia fazer 40 jogos nessa temporada. A gente teve o Aston Villa vencendo o Tottenham num duelo de Premier League e o Newcastle vencendo o Bournemouth em outro duelo de Premier League, entre bons times, né? Duelos realmente bastante equilibrados. E o Manchester City levou para o pessoal, né? Assim, o Exeter, que inclusive, coitados, assim, eles são comandados por um trust de clube, de torcedores, né? Por um grupo de torcedores. E os caras viraram para o time mais rico da história e falaram: você podia dar um pouquinho mais de dinheiro para a gente nesse confronto aqui que a gente teve a sorte de conseguir da Copa da Inglaterra, né? Porque para times lá de baixo, porque a Copa da Inglaterra ainda tem isso, né? A divisão de dinheiro é bastante generosa para os clubes mais fracos, né? Então, às vezes, você receber um time de Premier League numa terceira, quarta rodada de Copa da Inglaterra muda completamente a sua situação financeira daquele ano. E o Exeter pediu um pouquinho mais da parcela de dinheiro, um pouquinho maior para o Manchester City. O Manchester City não só disse não, como meteu 10-1 no coitado. E avançou também a quarta rodada. Eu achei bem parecido com o Boli. Falando na Itália, Lobo, Inter e Napoli fizeram um confronto direto pela liderança do campeonato, né? Estavam separados por 4 pontos, e como eles empataram, eles continuam separados por 4 pontos. Mas foi um jogo bem interessante até, né? Acho que a Inter chegou a ficar na frente 2 vezes,
não conseguiu um resultado que até o Jean Oddi estava falando na transmissão, né? Que a sequência da Inter agora é muito boa, os próximos 5 jogos são contra nenhum time muito perigoso, né? Então, se ganha agora, abre 7 e aí ainda tem 15 nas próximas 5 rodadas, vai ficar realmente difícil para o Napoli alcançar. Mas o Napoli foi buscar o empate, né? Um gol do McTominay, assim, que é uma bola procura, né? Tipo, o cara tá É andando. impressionante. O McTominay tá num momento em que ele tá andando na rua em Nápoles e de repente uma bola bate na cabeça dele, porque não tem jeito, a bola tá encontrando ele de qualquer maneira. E aí o resultado ainda deixa totalmente aberta, né? A briga pelo título da Itália. E o Milan, inclusive, se colocou entre os dois, né? Agora tá com 40 pontos e também tá na briga. Acho que não dá para negar que está, né? Quando você olha o Milan jogar, não é assim, tipo, meu Deus, olha essa seleção de 70 aqui. Mas os caras estão invictos desde a primeira rodada, né? São 19 rodadas de invencibilidade. Então também, de alguma maneira, alguma coisa certa eles têm que estar fazendo. O Milan, se você olha o Milan jogar e você lembra quem é o técnico, você fala, faz sentido. É exatamente o que o Prime Allegri te entrega, que é um time eficiente, defensivamente mais sólido. O Milan melhorou bastante nisso, né, nessa temporada com o Allegri, e que não é muito do entretenimento, né? Assim, é um time que se ele puder ganhar por 1-0 todos os jogos sem fazer muita coisa, sem sofrer muito e sem atacar muito também, tá ótimo. O Allegri fica absolutamente satisfeito. Hoje ele não. Eu acho que até a experiência já permite, né? Teve uma época na Juventus que se reclamava muito do estilo do Allegri e ele eventualmente tentava alguma coisinha para melhorar ali e tal. Mas hoje acho que ele tá muito confortável nisso, né? Assim, é assim mesmo. E tá funcionando, né? Assim, ele tem. Acho que quem dá pra gente dizer que ele tem feito bem pro jogador é o Modric, que tem jogado quase sempre bem, assim, com ele ao longo da temporada. Mas o time não é muito empolgante mesmo. Mas é isso, olhando aqui a campanha, são 19 jogos, 11 vitórias, 7 empates e uma derrota só. É o time que menos perdeu no campeonato. A Inter, que é líder, perdeu 4 vezes, empatou só uma, porém, né? Então é por isso que é líder, né? Venceu mais, empatou menos e perdeu mais. A Juventus, ex-time do Alegre, tem 3 derrotas, né? E 6 empates e 11 vitórias. Aí tá um ponto atrás do Milan. Acho que nesse Inter e Napoli, eu fiquei com a sensação, em campo, vendo o jogo e depois, que a Inter saiu frustrada. A Inter tava com a sensação de que poderia ganhar o jogo. E você vê na reação dos jogadores, né? Nos 2 gols do Napoli, os jogadores fazem aquele gesto de... Tipo, levanta os braços, assim, tipo... Puta, tomamos esse gol. Claramente, O eles... Napoli estava muito desfalcado, bastante É, desfalcado. Tinha um punhado de jogadores que estavam fora. isso pesa, assim. Eu acho que a Inter tem uma coisa que até... A Inter é um caso que reforça a conversa que a gente estava tendo no começo de... Tanto faltam técnicos de elite, e aqui a gente tá falando não só da elite dos clubes super mais ricos, né? A Inter tá no Super Leaguers, mas não compete com Manchester City, com Real Madrid, com Barcelona em grana, né? Evidentemente. Mas você vê que tanto não tem treinadores desse patamar que a Inter apostou no Kivu, né? Porque não achou uma solução que ela encontrasse, que ela tivesse convicção que seria melhor do que o Kivu. E, inclusive, o Kivu ganhou o prêmio de técnico do mês da Série A em dezembro. Porque o time, de fato, melhorou bastante nesses últimos meses, né? Depois de um começo um tanto atribulado, melhorou bastante. Vinha de uma sequência muito boa na Série A. E eu acho que a sensação que deu é que o Kivu e os jogadores entraram em campo sabendo que eles poderiam jogar o Napoli bem para baixo. Porque, como você falou, a sequência da Inter é muito boa, então se a Inter embalasse ali uma vitória contra o Napoli e depois uma sequência de 3, 4 vitórias, que parecem bem possíveis nas próximas rodadas, deixaria a Inter numa situação muito confortável na Série A. Não foi o que aconteceu, apesar de ter 3 pontos de distância para o Milan, que agora é o segundo colocado, tá claro que essa disputa ainda está bem aberta, não só
com o Napoli, mas com o próprio Milan, com a própria Juventus. A Juventus está com 39 pontos também. A Roma tem 39 pontos. Então, assim, a gente tem muito... Tudo bem que a Juventus tem 20 jogos, a Roma tem 20 jogos, mas é uma distância muito curta, né? Se a gente pensar no duelo entre esses times, né? E lembrando que na Itália o confronto direto tem um peso muito grande, é um peso de critério de desempate, né? Claro que não para o título, porque se empatar em número de pontos no título vai para um jogo extra, mas ali para ficar em segundo, terceiro, quarto, a Roma tá chegando em quinto aqui, então pode ser algo relevante para essas disputas, né? Mas me parece que assim, do começo da temporada para cá, o que mudou é que parecia que o Napoli era o time mais pronto e mais preparado para ganhar de novo o título. E agora o que a gente vê é que a Inter voltou a se encontrar e a gente tem pelo menos 3 outros times que estão tentando se colocar na disputa e pela pontuação eles estão, né? Efetivamente. Todo mundo com 39 pontos, acho que dá para dizer que estão todos na disputa de título, né? Basta um tropeço ali, você já embolou tudo, né? Passando por outros países, né? O Bayern de Munique fez 8 no Wolfsburg e, coitado do Wolfsburg, e está prestes a virar o turno invicto, né? 14 vitórias e 2 empates nas primeiras 16 rodadas da Bundesliga, né? A Bundesliga tem 17 no primeiro turno, 17 no segundo, tem 34 rodadas e vai ser campeão o Bayern de Munique. E o Stuttgart aplicou uma bela goleada no Bayern Leverkusen também fora de casa, depois que você desce do Bayern, né? Até o Dortmund tá com uma boa vantagem para o terceiro colocado, mas aí você tem Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim e Eintracht Frankfurt separados por apenas 3 pontos, né? E tanto o Leverkusen quanto o Stuttgart fazendo campanhas bem irregulares, né? São 2 times que tiveram ótimas campanhas recentes, né? O Bayern Leverkusen ganhou uma, o Stuttgart tem um vice-campeonato. Nessa temporada eles estão um pouquinho irregulares. Na Espanha, né, teve rodada de La Liga sem os grandes, mas sem o Barcelona e o Real Madrid, né, sem os times que disputaram, para não falar sem os grandes, né, disputaram a Supercopa da Espanha. E aí destaque para o Villarreal, né, que ganhou... Cadê o Villarreal? Ganhou do Alavés e tá na prática só um ponto do Real Madrid, que é o vice colocado, né? Porque ele tem um jogo a menos, o Villarreal, em relação ao Real Madrid, tem 4 pontos a menos. E o Valência virou o turno na base do rebaixamento. O Valência é outro acidente em câmera lenta, só que ao longo de uma década, né? Assim, o Valência tá trabalhando por esse rebaixamento há muito tempo. Não sei se vai conseguir nessa temporada, mas tá em 18º lugar nesse momento. E assim, a história da Copa da França, Lobo, era o gol do Endrick, né? Estreando pelo Lyon. Marcou fora de casa, vitória boa contra o Lille, mas desculpa, Endrick, mas é que acabou de acontecer, né? Então foi tipo, o jogo acabou 15 minutos antes de começar a gravar o programa, mas o Paris Saint-Germain foi eliminado no Parque dos Príncipes pelo Paris FC, né? Que é tipo vizinho Que é dos vizinho de caras, né? rua, né? É vizinho de Do rua. outro lado da Então, rua. do outro Literalmente do lado outro da lado da rua, rua. que é um outro clube de Paris que acabou de subir para a primeira divisão. E foi assim uma típica zebra, né? Assim, primeiro, o Paris Saint-Germain estava basicamente completo, né? Não completo, mas estava completo. O Dembélé entrou no segundo tempo, o Doué entrou no segundo tempo. Lógico, estava o Hakimi, que está na Copa Africana de Nações, mas tinha Fabian Ruiz, Vitinha, Barcola, Kvaratskhelia, e dominou o jogo, né? As estatísticas são claras, mas o goleiro do Paris FC fez algumas boas defesas, e aí no contra-ataque o Jonathan Iconé marcou 1-0, o PSG eliminado nos 16 avos de final, acho que é isso, né? 32, round of 32, né? Então acho que é 16 avos de final mesmo. Na próxima rodada seria as oitavas de final. O PSG não era eliminado tão cedo na Copa da França desde 2014. E teve isso. Além do gol do Endrick, que já saiu do Real Madrid e está começando a encontrar um pouquinho mais de felicidade. O Endrick estreou muito bem aí com esse gol. Fez um bom jogo também, né? Não só fez o gol, como fez um bom jogo. E assim, eu não sei se ainda vai dar tempo do Endrick se colocar na disputa
por uma vaga no grupo que vai à Copa, né? Não sei se é possível, mas ele é um jogador de talento. A gente sempre soube que ele tem talento e ele é capaz de causar muitos problemas ali no ataque de qualquer time, né? Causar problemas para os adversários. Então é divertido de ver o que o Endrick vai fazer num time que ele vai jogar sempre, né? Vai jogar praticamente todos os jogos quando estiver disponível. Então tem bastante... Acho que tem uma história bem interessante aí. E a coisa do Paris FC, né? Tem vencido o PSG. Você vê pela escalação, como você falou, a escalação era muito forte, né? Chevalier, Zaire Emery, Zabarni, Beraldo, Pátio, Vitinha, Fabian Ruiz, Mayulu, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Barcola. Quer dizer, time fortíssimo, assim, tão pouco. Não dá pra dizer que é um time reserva, que é um time que, enfim, jogou com molecada, de jeito nenhum. E acontece, né? O Paris FC jogou fechadinho, às vezes acontece de você conseguir eliminar um time assim. E eu acho que o que é interessante é que a Ligue 1, a gente tava com a sensação que o Paris Saint-Germain uma hora ia engatar a quarta marcha e ia deixar todo mundo para trás. Mas a gente tá esperando. E ainda não aconteceu. A gente tá esperando. Tá na terceira ainda e não sei se encontra essa quarta marcha para passar, não. Porque o que a gente tá vendo, são 17 jogos até agora. E o Lens que é o líder, né? Com 40 pontos, 1 ponto a mais que o PSG. Então eu não diria que, assim, a gente poderia cair no discurso de, putz, é um acidente e acontece e tudo mais. Mas se a gente olhar para a temporada como um todo do PSG, acho que dá para dizer que o PSG várias vezes não tá atingindo a sua marca, que foi o padrão da temporada passada. Que era um nível de excelência que, assim, nenhum time do mundo era capaz de parar aquele PSG da temporada passada. Naquele nível, acho que não dava mesmo para ninguém, como a gente viu que não deu, né? O dessa temporada é um time bastante falível, né? É um time bastante acessível para se ganhar e a gente viu isso acontecer na Champions já, né? O Bayern de Munique ia até lá Paris e colocar o PSG em situação difícil. Então, eu não vou dizer que só um acidente, o PSG dominou o jogo e tudo mais, mas eu acho que essa temporada isso é mais possível de acontecer. Na temporada passada eu acho que seria muito difícil um acidente como esse acontecer. O PSG dava muito pouca margem para isso, né? Nessa temporada tem dado mais. Tanto que não deu. Temos Copa Africana de Nações, né? Nessa semana, as semifinais da Copa Africana de Nações. Foi um torneio, assim, sem grandes zebras, né? Eu até vi uma estatística que é simples, mas ao mesmo tempo eu achei interessante, né? Que todos os times com mais de 3 títulos chegaram às quartas de final, exceto o Gana, que nem se classificou para a CAN. O que é tipo uma loucura, né? Assim, né? Aquela coisa que tá na Copa, mas não disputou a CAN. Todos que ganharam 2 vezes, pelo menos, a Copa Africana de Nações, também chegaram, com exceção da República Democrática do Congo, porque pegou a Argélia nas oitavas. Então, né, necessariamente só um deles ia passar. E teve muito pouca zebra mesmo. Assim, talvez a África do Sul perdendo de Camarões nas oitavas tenha sido uma pequena surpresa, porque a situação de Camarões era tipo absolutamente caótica, né? O Eto'o está em conflito com o ministro dos esportes, aí cada um... o Eto'o demitiu o técnico, mas o ministro dos esportes não aceitou, e o técnico não aceitou, e aí ele lançou uma convocação, aí o Eto'o nomeou outro técnico, que lançou uma outra convocação. A gente está indo com o Camarões do Eto'o até agora. Os Camarões, apesar disso, chegou até as quartas de final, mas a gente vai ter agora confrontos que dizem bastante coisa, né? A gente tem um Senegal e Egito, né? Mais um Mané versus Mohamed Salah, que nem aqueles dois que a gente teve em 2022, né? Os dois com vitória de Senegal contra o Egito, os dois dos pênaltis. Senegal, no primeiro o Salah não bateu, aí no segundo ele falou, agora eu vou bater o primeiro, para não correr o risco de não bater. E aí ele perdeu. E para Egito tem muito de tentar recuperar, né, essa hegemonia na CAN. Chegou a 2 finais desde o tricampeonato, que terminou em 2010, mas em nenhum desses jogos foi assim uma campanha que chamou tanto a atenção, né? Tanto que
nas duas campanhas em que chegou à final em 2017 e 2022, na verdade era de 2021, mas terminou em 2022, ganhou um jogo de mata-mata no tempo normal, foi justamente contra Marrocos. E os outros tudo ou prorrogação ou pênaltis, né? Teve até uma campanha, acho que é de 2022, que chegou até a final sem ganhar um jogo de mata-mata no tempo normal. Para Senegal, foi campeão em 21, né? Justamente nesse torneio, e pode chegar à terceira final em 4 edições, né? Então também aí está se consolidando como uma grande potência da Copa Africana de Nações. E o Egito, claro, dá um título para o Salah, né? Assim, para marcar a passagem do Salah pela seleção com o título da Copa Africana de Nações. No outro lado, a gente tem a Nigéria contra Marrocos, né? Marrocos é um caso engraçado porque desde a Copa do Mundo do Catar, né? Acho que é indiscutivelmente a melhor seleção africana, ou pelo menos a que a gente considera mais forte na maior parte do tempo, pelo trabalho coletivo, pelos jogadores e tudo mais. Mas na CAN não é bom, não é boa, né? Na CAN não chega à final desde 2004 e só conseguiu 2 quartas de final desde então. Né? E acho que, se não me engano, não ganha o título há 50 anos. Então, é uma campanha para marcar essa geração também, né? Essa seleção que quebrou escritas na Copa do Mundo pode se consagrar com o título da Copa Africana de Nações. E para a Nigéria, apagar a decepção de não ter se classificado para a Copa do Mundo, né? E tenta mais uma final, segunda seguida, e já está na terceira semifinal em 4 edições, né? Mas é também ali o time do Osimhen, né? Podendo ter também essa campanha que pode marcá-lo na história da seleção. E outra dessas loucuras, né? Que é o reverso de Gana, né? Que não se classifica para a Copa, mas pode ganhar a CAN. E Gana vai para a Copa, mas nem vai para a CAN. A África acho que é o único lugar que dá pra acontecer esse tipo de coisa, né? Porque acho que eu não consigo imaginar uma situação em que um... Não, eu consigo sim. Eu tô falando enquanto tô pensando. Pra falar, a Itália ganhou a Euro e não foi pra Copa. Exato. Então acho que não é o único lugar que dá acontece. Pra imaginar. Dá pra imaginar, sim. É que a África é muito mais... Assim, a gente tem uma... Na África, eu acho que a diferença... principalmente com outros continentes, assim, a gente tem... Todo continente tem a sua elite, né? Pelo menos momentânea dos times, e que é mais ou menos consolidado, né? A gente tem aí uma elite histórica, que agora a Itália deixou de fazer parte na Europa, mas a gente tem a Alemanha lá que, meio bem ou mal, você sempre considera para Euro e para Copa como uma candidata. E meio que tá sempre ali. A França, desde 98, quando voltou a ser campeã, aliás, quando foi campeã pela primeira vez e voltou a figurar entre as grandes seleções, né, como não era desde 86, meio que também ficou sempre sendo considerada, quando não faz uma boa campanha, é meio uma zebra. Na América do Sul, Brasil e Argentina, quando um dos dois fica perigando de não ir para a Copa, é um escândalo, né? A África, a gente tem muito menos isso, né? Você tem as grandes seleções, evidentemente, mas é um grupo muito maior, né? A gente tá falando dessas... Acho que, assim, todas essas aqui que a gente pode falar dos últimos 20 anos, dos últimos 30 anos até, dá pra falar de Senegal, Egito, Nigéria, Marrocos, Camarões, Costa do Marfim, Argélia. Esses times são muito próximos, né? Então, assim, qualquer coisa... Parece possível que um desses times fique pelo caminho, né? Em qualquer momento, até porque as eliminatórias não são tão longas quanto são na América do Sul, né? De pontos corridos e tudo mais. São grupos, então um tropeço pesa muito mais, né? Proporcionalmente. Mas você tem uma elite muito maior, né? Muito mais expandida, de pelo menos umas 6 ou 7 seleções que podem chegar à Copa, né? O Jonathan Wilson, que é o jornalista lá do Guardian, que cobre a CAN profundamente todos os anos, né? Talvez o meu favorito dele. Ele usou uma definição que eu achei muito boa, que o futebol africano ele não aumentou o teto do seu futebol a ponto de realmente ter chance de ganhar a Copa do Mundo, embora ele próprio tenha mencionado, o Marrocos conseguiu quebrar, né, e chegar na semifinal da última edição, mas ele amplia a base, né? Então a pirâmide ela está ficando mais larga, apesar do teto não ter ficado tão alto, porque é isso, você tem muitos times que podem eliminar qualquer grande seleção em um mata-mata. Você pega um jogo de mata-mata, tem uma dezena de times africanos que podem eliminar a Itália, eliminar a Espanha em um jogo.
eliminar o próprio Brasil em um jogo se as coisas derem errado. Mas ainda não tem um time que chegou assim a chegar numa Copa do Mundo. Esse time é favorito, ou esse time está entre os favoritos. Isso ainda não aconteceu. Os dois jogos das semifinais da. Quer completar, Globo? Mais Não, alguma ia dizer coisa? assim, se a gente olhar para os semifinalistas, qualquer uma da Nigéria não tá na Copa, mas Senegal, Egito ou Marrocos, se você disser que qualquer uma dessas pode chegar nas quartas de final, ninguém fica surpreso da Copa, né? Acho que não vai ser nenhum absurdo se a gente vê uma dessas seleções, e é até possível, eu diria até provável que uma dessas chegue até as quartas de final. Agora, é muito difícil você pensar que uma delas vai ser campeã. Acho que essa é isso, né? Você pensar o Egito campeão, putz, aí é difícil. É difícil que o Egito chegue até a final sem pegar uma seleção do nível que a gente imagina que possa ser campeã, né? Uma Argentina, uma Espanha, uma França, eventualmente o Brasil, se conseguir encaixar, uma Alemanha que seja, que pode não estar no melhor, mas é uma seleção muito forte. Então é isso. Talvez seja uma definição muito boa essa de. Você tem ali uma base muito forte, falta ainda uma equipe do topo que brigue com as superpotências, né? Os dois jogos na quarta-feira, primeiro Senegal e Egito às 2 da tarde e depois Nigéria e Marrocos às 5 da tarde. E E tudo esse tá no YouTube da Band, às vezes as pessoas estão YouTube da procurando Band, aí. pronto. Tá de É um graça. dos meus YouTubes favoritos. Eu tô... Mas tá passando lá, que é uma coisa que assim, algumas vezes eu me peguei onde que é mesmo, aí eu lembrava que tá passando, porque tá passando no Band Esportes, mas o Band Esportes, acho que muita gente não tem, né? Na era dos streamings, o Band Esportes não tá em nenhum streaming, né? É, Então não tem o é streaming lá. verdade. Não tem stream do Band Então, Sport. por exemplo, não tenho mais TV a cabo, eu só tenho streaming. Então, toda vez que tem alguma coisa no Band Esportes, eu fico, putz, não vai dar pra ver. Mas tem no YouTube, E então dá pra ver. o Diego Emanuel, para fechar o programa, mandou um trocadinho aqui pra gente e fez uma pergunta. Difícil a pergunta dele, inclusive. Difícil, difícil. Ajax ou Benfica, para vocês, qual o maior clube da história do futebol? Não é nenhum desses dois, tá? Né? Para mim é o Real Mas Madrid, entre mas esses assim, dois. é entre esses dois. Eu acho que o Benfica tem uma história mais homogênea do que a do Ajax, né? Assim, você tem mais momentos assim do Benfica, né? E o Benfica foi um dos grandes do começo da Liga dos Campeões. Pouco depois veio, né, o Ajax do Cruyff, mas aí a gente demorou um pouco mais para o Ajax voltar a ter essa relevância, mas eu também acho que o Ajax influenciou mais o futebol como um todo, né? Quando você pega os discípulos do Cruyff, que meio que se repete, meio que se confunde com o Ajax, né? Você chega no Guardiola, você chega no futebol de hoje em dia e no estilo de jogo que dominou o futebol nos últimos 20 anos, né? Acho que o Benfica não tem tanto essa figura, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez como ao longo aí da história tenha sido um time regularmente maior do que o Ajax acabou sendo. Mas é muitíssimo parecido, né? Entre Ajax e Benfica. Eu até diria o seguinte: eu acho que o Ajax foi mais influente no futebol europeu, específica, assim, mundial, mas Sim. especialmente europeu. Eu acho que o Benfica foi mais influente no futebol América do Sul e África. Pelas ligações, evidentemente, territoriais que a Portugal tem com esses dois lugares, né? Com o Brasil especificamente e com a África. Então eu diria que o Benfica, os grandes times do Benfica e a história do Benfica influenciou mais o futebol sul-americano e africano de alguma forma. Inclusive tem nomes em comum, né? O Bela Gutmann fez uma carreira, um húngaro que fez carreira no Brasil, para depois fazer carreira na Europa, né? Na verdade, no Benfica, né? Já estava na Europa porque ele evidentemente é húngaro, mas ele teve um grande momento no futebol brasileiro, né? Foi um técnico super importante no futebol brasileiro. Depois foi para o Benfica, onde tem a famosa maldição e tudo mais no Benfica. Ele passou lá no Benfica em 65, 66.
Então, acho que tem... Eu diria isso, assim. Acho que pro futebol europeu, o Ajax foi mais influente, historicamente. Mas pro futebol mundial... mundial não, mas sul-americano e africano, o Benfica teve mais influência, mais trocas, né? Com o futebol brasileiro e com o futebol africano do continente como um todo, especialmente nos países colonizados por Portugal, né? Então, acho que os dois têm uma importância, mas eu diria que para um europeu a resposta vai ser o Ajax, em geral. Mas a gente que olha para além da Europa, talvez o Benfica tenha essa influência além continente. E é isso aí. Acabou a edição 197 do podcast do Meio Campo. A gente volta na sexta-feira, às 2 da tarde, na live, né? E depois nos seus tocadores de podcast favoritos. Você pode apoiar o Meio Campo se tornando membro do nosso canal de YouTube. Caso você esteja vendo no YouTube, é só apertar aí o botão, inscreva-se, torne-se membro lá e tal, e virar membro. Se não, entra lá no nosso canal de YouTube, /Meio Campo, e se torne membro. Nós também temos uma newsletter, que é enviada 2 vezes por semana, ou quando der na nossa telha, mas pelo menos 2 vezes por semana. Nas terças-feiras, fechada para assinantes pagos, e na sexta-feira, aberta para o mundo inteiro. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de ouvir a gente falar sobre futebol, talvez você também goste de ler a gente falar sobre futebol. E você pode fazer isso na nossa newsletter e também apoiar. Lembrando que se você se torna membro a partir do plano centenário no YouTube, você também ganha acesso à newsletter paga. E uma última informação que eu acabei de ver aqui, né? Lembrando, esse jogo acabou 15 minutos antes do programa começar. Mas não só foi o Paris Saint-Germain venceu o PSG, mas foi a primeira vitória da história do Paris FC sobre o Paris Saint-Germain. Do Paris FC sobre o Paris Saint-Germain. Eu acabei de ver aqui no Twitter do Leonardo Bertozzi, que nunca erra, então tenho certeza que essa informação é confiável. Os dois clubes têm uma origem, a mesma origem, né? O PSG surgiu da junção do Paris FC com o Saint-Germain. Aí virou Paris Saint-Germain lá em 1970. E aí, 2 anos depois disso, os dirigentes que eram do antigo Paris FC discordaram dos rumos que o clube tomou e refundaram o clube como Paris FC. Então, eles são ligados não só pela rua que eles estão, né? O estádio de um é de frente para o outro, mas eles são ligados, assim, a origem do PSG é o Paris FC e vice-versa, né? Porque o Paris FC foi refundado por causa do PSG também. Então são clubes de história. Por isso que eles, inclusive, têm as cores iguais, né? É isso aí. Valeu e até a próxima. Valeu.